minhas deusas, pesquisadoras do corpo, bom dia. Muito feliz de estar iniciando esse novo ciclo aqui do nosso Lab, Corpo e Pesquisa. Sejam todas muito bem-vindas. Me digam aqui se vocês estão conseguindo me ver bem e me ouvir bem. Comentem aqui para mim. Nós estamos iniciando, mais um ciclo desse laboratório, onde a proposta é a gente poder aprender a pesquisar um pouco mais sobre o nosso corpo, os nossos movimentos corporais, ganhar mais autonomia na nossa expressividade, conhecer mais a nossa expressividade. Então, é um grande laboratório, essa é a proposta do nosso encontro semanal aqui do Corpo Alquímico. E para quem está chegando agora, seja muito bem-vinda, Maju, Lilian, Isadora, Jaque. Muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Eu sou Fernanda Signorini, educadora e pesquisadora do movimento, e trago aqui um pouco para vocês, como desenvolver métodos corporais autênticos. Trago também um pouco sobre essa pesquisa autêntica, como a gente pode começar a desenvolver essa autonomia na nossa pesquisa, no nosso corpo, na nossa dança. E é muito engraçado como que a gente pode ir relacionando essa consciência mais apurada dentro das nossas práticas corporais. Então, nosso lab está aqui todo repaginado, imagem nova, roteiros novos para poder estimular mesmo essa prática de nutrição. Então, no primeiro ciclo dos nossos labs e no segundo ciclo foi uma parte mais teórica, mais voltada para metodologias, metodologia em forma de estruturar métodos, de entender como o seu corpo revela o seu próprio método. E nesse ciclo agora a gente continua ainda com esses objetivos, mas o objetivo principal vai ser a gente ir para o corpo, porque é imprescindível para uma pesquisadora do corpo entender por onde passa essa percepção, essas sensações, para que depois, aquelas que têm esse interesse de ensinar sobre práticas corporais, você consiga passar esse conhecimento com mais fineza, com mais profundidade. Deusas, me respondem aqui no chat. Vocês costumam praticar, alguma prática do corpo? Você é profissional do corpo? Ou você é apenas praticante? Ou não, Fê, eu sou apenas uma amante do movimento, do corpo, tô aqui para poder aprender. Escrevam aqui para mim, porque é muito importante essa troca entre a gente aqui, então eu quero que vocês escrevam para eu conhecer vocês, porque quem é minha aluna sabe que eu gosto de conhecer cada uma de vocês, eu gosto de chamar vocês pelo nome de vocês, saber a história de vocês, para que nessa construção, nessa comunicação, nessa relação que a gente começa a estabelecer aqui no online, eu possa realmente trazer pontos que sejam cruciais para o seu próprio corpo. Como isso é importante, como isso é manter o nosso trabalho em vida, trazer mais vida. Então, para ser mais vivo, para ser mais gostoso, é importante que tenha um alinhamento mais pessoal em cada uma. Então, escreva aqui pra mim, minha deusa, e se você não curtiu ainda essa live, curta aqui, coloca um coraçãozinho aqui, uma curtida, para que o YouTube entenda que essa é uma live importante. Se você conhece mulheres amantes do movimento corporal ou profissionais do corpo, dançarinas, professoras de yoga, professora de pilates, de educação física, todo tipo de movimento, compartilhe essa live também, essa aula, para que a gente possa se unir e se potencializar num corpo mais expressivo, num corpo mais autêntico no mundo. Então deixa eu dar uma olhada. A Maju, sou terapeuta sistêmica, amante do movimento, que legal, Maju. Fabi, amo dançar em sonho de desenvolver o meu método corporal, que maravilha, Fabi. Então, é aqui mesmo, você tá no lugar certo,
né? Que a gente vai aprender a entender esse corpo para que a gente possa entender como o nosso corpo revela o nosso método, né? Isadora, sim, sou atriz e passei a focar bastante no movimento e expressão. Costumo fazer práticas diárias para o corpo e comecei a dar aulas. Que ótimo, Isadora. Não sei se você sabe, Isadora, mas eu sou atriz também, né? A minha pesquisa corporal, ela se iniciou com mais profundidade dentro da preparação corporal para atores. Então hoje eu sou bacharel em teatro, né? Com essa especialização no corpo e na dança, também no corpo em movimento. E hoje, minhas deusas, a gente vai pensar como é desenvolver um estado de pesquisa corporal. Esse é um assunto que eu amo demais de falar, né? Gosto muito e pela primeira vez eu vou trazer ele assim com mais foco dentro desse trabalho do corpo. Todas vocês que estão aqui comigo hoje, né? Já dançam, já tem uma prática corporal, né? Mais ativa, mas vocês sabem e eu sei, né, que não necessariamente quem dança ou quem se movimenta desenvolve uma visão de pesquisa do corpo. E isso muda tudo na nossa jornada. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Como é que você pode instigar esse corpo a se auto-pesquisar? Né? Inclusive, dentro da minha pesquisa aqui do corpo alquímico, dentro da universidade também, é exatamente sobre isso que eu venho propondo, né? Como que o ator, o dançarino ou algum pesquisador do corpo, ou até mesmo nós, seres humanos comuns, né? Podemos trazer essa reconexão com o corpo enquanto um corpo que precisa ser pesquisado, que tem muitos caminhos para se adentrar, né? Para conhecer todos esses universos. Então, até para quem é terapeuta, né? Que trabalha com terapias, tenho muitas alunas que trazem, né, o seu conhecimento do corpo junto com as práticas terapeutas, porque hoje em dia a gente sabe que se desenvolver enquanto ser humano, se desenvolver enquanto equilíbrio emocional, mental, espiritual, né, a gente não pode mais negar o corpo. E isso é tão lindo e tão forte também, porque apresenta um novo caminho de desenvolvimento dentro do seu corpo. Porque a maioria dos pensadores, dos pensamentos aí mais comuns que a gente tem, pensa num corpo mais mecanicista, né, minhas deusas? Então a gente estuda dança moderna, dança contemporânea, ou até mesmo exercícios dentro da educação física, de fortalecimento, de flexibilidade, pensando somente na mecanicidade no movimento. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês hoje nesse estudo de corpo em pesquisa, né? Então, a partir de hoje, a gente nunca mais vai pensar no movimento enquanto um movimento puramente mecânico, mecanizado, tá? Deixa eu ver o que vocês estão me falando. Que delícia, né, Jaque? Bom demais. Que bom. Exatamente, né? Até todos os processos, né, que a Jaque tá falando aqui sobre quando ela teve esse movimento de parir, tudo mudou, toda uma percepção corporal, né? Mas esse é um ponto interessante. Tudo que a gente vai vivenciando no nosso corpo, desde o momento que a gente está dentro da barriga da nossa mãe, desde o momento que a gente é um feto, né? Todo tipo de experiência, todo tipo de acontecimento, isso atinge de alguma maneira o nosso músculo, minhas deusas. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, ao longo da vida, a gente vai passando por experiências diversas, seja elas no âmbito corporal ou no âmbito emocional, né? Ou no âmbito da vida, na construção da vida, nos afazeres do dia a dia, e a gente perde essa conexão com algo que eu amo e trago muito aqui pro meu método, que é a consciência da nossa memória corporal. A gente não existe, né? Esse corpo não existe se ele não pensa que ele tem uma trajetória. Senão a gente não consegue compreender as realidades que a gente cria no hoje, no agora. Vocês já passaram para pensar?
nisso, né? A gente cria várias realidades, o nosso corpo está em constante movimento e a gente acaba passando isso despercebido. Por quê? Porque a gente se acostumou a mecanizar movimento corporal. E não só mecanizar, mas separar o corpo, né? Então a gente separa corpo, mente, emoção, alma, espírito, né? E aí a gente começa a ter e ganhar uma visão mais integrada, conhecer um pouco sobre a educação somática, que é um grande ancorador desse assunto, desse tema, né? E aí a gente percebe como que o corpo, ele é um reflexo de algo que é muito mais integrado do que a gente imagina muitas vezes, tá? Então, muito feliz de estar aqui com vocês, minhas deusas. Dê like nessa aula aqui, porque ela tá muito especial, tá? E aí é muito legal a gente poder começar a conhecer esse estado de pesquisa, tá? Então, o primeiro ponto aqui, vocês já estão com o diário de bordo aí na mão de vocês? Sempre falo pra vocês, tenham um diário de bordo, né, dessa pesquisa do corpo. E o primeiro ponto que eu quero que vocês anotem, né, é isso. Como aumentar a minha percepção do meu corpo num estado de pesquisa, num estado ativo, né? Então a primeira coisa é modificar esse olhar, é observar e perceber que o seu corpo, ele é um grande universo. Ele não é apenas músculos, né, ossos, ele não é apenas esse corpo mecanizado, né? Ele tem vida, ele tem sentimento. Então eu quero que você tenha e amplie essa visão. Essa integração, ela é extremamente necessária para você começar essa pesquisa, né, corporal que a gente começa a fazer hoje, tá? E minhas deusas, estou olhando aqui, nós vamos fazer uma prática deliciosa hoje pra gente poder ir encontrando essas nuances de pesquisa, tá? Só que primeiro eu quero trazer para vocês essa mentalidade, né? Esse pensamento que é muito importante a gente poder internalizar, né? Então, assim, quando vocês já forem para a prática de vocês, eu quero que vocês ativem esse olhar diferenciado. Vocês vão ver que é um olhar que percebe mais as sensações. Anotem essa palavra, tá? As sensações são muito importantes ser aguçadas. Então, nós não nos movimentamos mais em busca de um ideal mecânico, de uma imagem, de uma figura, de um corpo ideal. Não, nós nos movimentamos observando e buscando sensações, né? Então, um corpo em estado de pesquisa, ele é extremamente observador. Olha que interessante isso, né? Anote essa palavra, né? Eu quero entrar para minha prática corporal, né, num estado de observação, num estado de autopercepção. Para quê? Para que isso? Para que isso serve? Para que eu possa me comunicar melhor com o meu corpo. E, minhas deusas, essa parte de comunicação com o corpo, né, primeira coisa, a mente não é necessariamente a comunicação do seu corpo. Então, é necessário sair da mente e ir para o universo das sensações, né? Então, você quer pesquisar o corpo, você quer entender primeiramente o seu corpo, para depois você poder servir esse conhecimento para o outro, é muito, muito importante que você faça leitura dessas sensações. E aí a gente volta no ponto da memória corporal, que já é algo muito estudado. Vocês já ouviram falar, minhas deusas, nesse estudo maravilhoso, que é o estudo da memória corporal? Pesquisadores que estão aqui, coloquem aqui que eu vou falando com vocês. Então, essa grande chave, né, que é você se entender enquanto um corpo em memória, te dá abertura para poder perceber os processos que estão inscritos no seu corpo e principalmente na sua musculatura. Olha que riqueza isso,
né? Então existem memórias, traumas, bloqueios, medos, tudo isso em forma de tensão muscular, em forma de limitação de movimento, em forma de dores no corpo. E aí, quando a gente vai para uma prática querendo acessar, observar, auto-perceber e ganhar mais comunicação, entender a linguagem desse corpo, a gente começa a acessar camadas mais profundas do nosso trabalho corporal, minhas deusas. Vocês sentem isso? Alguma de vocês aqui já tem esse hábito de fazer práticas de reconexão com a autopercepção? Hoje em dia tá muito comum, né, minhas deusas, muitos métodos autênticos, né, que é o que eu ensino vocês a fazerem aqui. E todas as deusas, todas as pesquisadoras e minhas alunas também, que começam, né, essa jornada de se criar um método corporal autêntico, nem sempre tem essa visão, né? Essa visão que eu tô passando para vocês hoje, pra gente poder entrar nesse estado de pesquisa corporal. Nem sempre vocês vêm com essa visão. E a primeira coisa que eu falo para vocês dentro da minha mentoria do DFO é vocês identificarem, a importância de vocês identificarem, né, a grande transformação que o seu corpo manifesta. Isso é uma grande chave para nós pesquisadoras, principalmente mulheres e pessoas que querem manifestar um trabalho mais autêntico, né? E essa é a importância de você ter um corpo em pesquisa. O seu corpo, ele sempre vai te revelar onde estão os caminhos da sua autenticidade, que é um dos meus assuntos aqui, que eu trago com muito ancoramento, né? Tenha um trabalho corporal, tenha uma pesquisa corporal, desenvolva o seu corpo de maneira autêntica. Pare de repetir. Chega um momento que a gente precisa parar de apenas repetir. A gente precisa entender isso. Porque senão a gente não sai, né, de um lugar comum e a gente não consegue entender qual é a nossa diferenciação. A gente não consegue ocupar o nosso lugar de fato. E eu falo isso tanto no trabalho do corpo quanto na expressão da vida ao seu redor, tá, minhas deusas? Então a gente fala aqui de corpo, a gente fala de movimento, a gente fala de método e a gente fala de vida. Porque quando a gente quer construir um trabalho, né, verdadeiro, sincero, um trabalho autêntico, isso precisa estar nas comunicações mais sutis da nossa jornada enquanto pessoa no mundo, né? Olha que coisa mais rica da gente poder discutir aqui hoje. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui de vocês. Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão, podem mandar aqui, porque a gente já tá indo para nossa prática, tá bom? Sim, a Jaque fala, né? Nesse período eu precisei observar o meu corpo e qual a potência estática dele. Interessante, Jaque. E é engraçado que tem uma frase que eu adoro sempre de lembrar dessa frase, né? Que as pausas também é movimento. Também pode ser movimento. Porque o nosso corpo em si, minhas deusas, ele nunca para, né? E aí, assim, as pausas eu falo assim de algum ciclo, de alguma prática, ou eu não tô conseguindo fazer a minha prática diária, não tô conseguindo ir pro movimento do corpo, né? E aí o corpo, ele vai gritar com a gente, né? Ele vai falar muito mais alto. Não é porque ele tá totalmente estático, porque ele nunca está totalmente estático. Pelo contrário, ele tá reverberando por dentro uma necessidade desse corpo. E quando a gente aprende a entrar com o corpo num estado de pesquisa, de autoinvestigação, né? A gente consegue começar a identificar as necessidades que esse corpo tá me pedindo.
que não é a mente que tá me pedindo, necessariamente, né? Às vezes a gente tem um pensamento, a gente tem uma consciência, mas a gente não dá voz pro corpo porque a mente fala muito. Olha que louco, né? E aqui a gente começa a desmistificar isso. Então, eu não consigo abandonar meus pensamentos, eu estou travadas nas minhas práticas diárias, eu não estou conseguindo me dedicar da forma que eu almejo, que eu desejo, né? E aí a gente vai pro corpo. A gente vai deixar o corpo, né? A gente vai se Ih, a câmera desligou. Só um minuto, vocês estão me ouvindo? A câmera desligou. Só um minutinho. Sim. Olha, que legal, Yana. Estão me ouvindo, né? Só um minutinho que a câmera já vai voltar. Vocês estão me ouvindo? Tá. Gente, ao vivo é assim mesmo. Ao vivo, as coisas acontecem, a gente tá aqui com um equipamento maravilhoso para entregar uma imagem maravilhosa para vocês. E aí hoje é o primeiro dia, é o dia dos testes, né? É o dia da gente poder ancorar essa nova realidade, né? Esse novo som, essa nova imagem, isso tudo para melhorar a nossa experiência aqui. Inclusive, esse era um dos grandes desejos, né? De voltar com esses labs de uma maneira mais profunda, para a gente poder sentir com mais profundidade, né? Não tá? Voltei! Que bom, gente, que vocês estão gostando. É tudo para vocês, minhas deusas, e para o nosso corpo e para o nosso desenvolvimento. Então, para fechar esse grande bloco de convite à autopercepção, né? E nada melhor do que fazer isso indo para o corpo, né? Sentindo isso mesmo numa dança hoje, num treinamento que eu vou passar para vocês. Nada melhor do que a gente fixar isso no nosso pensamento inicialmente, né? Nas nossas ideias. E como eu me posto diante uma prática corporal? Qual é a minha postura diante as minhas práticas? Que lindo isso, né, minhas deusas? E Ana falou, tenho essa dificuldade em sentir com a observação da pesquisa. Legal, Iana, você pega aqui um ponto interessante. Existem 2 pontos, né? Primeiro a gente sente. Depois a gente entra no universo da pesquisa, tá? Então, assim, claro que a gente vai fazendo isso mais simultaneamente, a gente vai entendendo como isso vai nos permeando, mas é importante a gente se entregar, né, no momento da vivência, para a percepção. E como que eu vou fazendo isso? Eu vou fazer isso aqui com vocês hoje, né? Eu vou entrando em estado de observação. E também não só de um corpo, tô gostando disso, não tô gostando. Isso aqui é legal, isso aqui é ruim. A gente vai tirar isso do nosso vocabulário. A gente vai falar assim, olha que interessante, isso daqui me leva para qual caminho? Nossa, eu estou incomodada. Por que estou incomodada? Nossa, esse movimento é difícil. Não tá legal. Por que eu estou com resistência nesse movimento? Né? Então a gente vai trazendo essas perguntas, esses questionamentos, para que num terceiro momento, né? Então o primeiro momento se autoperceba e sinta. Sinta os seus ossos, seus músculos, né? Sinta as comunicações. Depois, instigue, pergunte, se faça perguntas durante essa movimentação, né? E num terceiro momento, depois que você já terminou essa prática, eu sinto sempre de finalizar me posicionando com uma voz ativa diante dessa prática. Entendem?
Então, eu sempre me posiciono dessa forma, né? E eu peço que vocês, nessa pesquisa aqui comigo, façam assim também, né? Então, o que é me posicionar? É criar uma visão sobre aquilo que você experienciou. A gente tem muito medo de fazer isso, tá, minhas deusas? Exatamente por medo de expressar a nossa visão no mundo, é que a gente não consegue se expressar no mundo, que é um dos grandes temas aqui do meu trabalho, né? Então, como é que tá essa expressão no mundo? E de uma maneira simples, nesse corpo em pesquisa, você se posicionar. Você falar, então é isso, o meu corpo ele realmente tem essas limitações. Será que amanhã eu tô disposta a abrir mais espaço nesse corpo e vencer essa limitação? Será que aquilo que eu consegui ver no meu corpo, que talvez seja um bloqueio emocional que eu estou sentindo, será que amanhã eu estou disposta a acessar esse lugar novamente? Né? Será que isso condiz com aquilo que eu quero criar na minha vida, na minha realidade, no meu trabalho, no meu servir? Isso é incrível, né? Olha como isso ganha uma amplitude, né? O nosso corpo em comunicação ganha uma amplitude que reflete na nossa realidade. E esse é o último ponto que eu quero dizer para vocês antes de ir para nossa prática no corpo. É sobre essa metáfora do corpo e da nossa vida manifestada. Todas as deusas que me procuram e falam assim comigo, Fê, eu quero desenvolver um método autêntico, assim como você fez, eu quero que você me mostre, eu quero que você me guie, eu quero que isso seja realidade na minha vida, né? E a primeira pergunta que eu faço para vocês, para as minhas deusas maravilhosas, é o seguinte: o que você deseja construir enquanto realidade na sua vida com esse servir? Pensem aí, minhas deusas, vocês que estão aqui, que já sabem que o caminho do corpo é o caminho de vocês, né? Que a dança, o corpo em movimento é algo que realmente desperta o seu lado mais potente, mesmo que você não trabalhe com o corpo ainda, tá? Mesmo que você não seja profissional do corpo, mas você é uma amante do movimento, né? Coloca aqui hoje essa resposta dessa pergunta. Vou falar de novo. O que você deseja construir enquanto realidade de vida com esse servir, com esse corpo, né? O que você deseja criar? Qual é o sonho que você deseja alcançar? Eu tenho uma caminhada aí, né, de mais de 15 anos dentro do teatro, dentro das práticas corporais, né? Mas eu comecei dançando com 5 anos de idade, então eu tenho a minha vida inteira eu pensei, né, nessa entrega do movimento, nessa disponibilidade para me mover, né? E aí, quando a gente fala de construção, é muito bonito quando a gente vê o nosso servir podendo possibilitar realizações de sonhos pra gente. Então, um dos primeiros sonhos que o meu trabalho me fez alcançar, né? Primeiro é esse, ele me colocou no meu lugar de fala. Ele me colocou no meu lugar de expressão. Hoje, quando eu falo de movimento, quando eu venho aqui trazer para vocês, né, eu consigo me sentir representada, né? Eu falo, realmente, esse lugar aqui, ele tem um sentido para mim. Ele tem um sentido para minha vida, ele tem um sentido de construção. Eu sou taurina, quem me conhece aqui, cadê? Tem aluna minha aqui? Gente, manda aqui que eu quero ver vocês. E vocês falam comigo aqui nesse chat, tá? Então, assim, quando eu me vejo, né, numa construção, eu sou taurina, isso que eu ia falar. Eu sou taurina e eu gosto de ter muita segurança e confiança no caminho que eu estou disposta a construir, que eu estou disposta a zelar por ele. Então, esse é um primeiro ponto, né, da gente poder pensar nesse movimento aí de vida,
né? Aonde é que eu vou me sentir representada e ocupando o meu lugar? Então esse foi um dos primeiros desejos e sonhos que esse caminho que eu trilho me proporcionou. Um dos outro desejo e sonho, né, também foi ter um servir independente. Olha que maravilhoso, né? Antes eu trabalhava muito, já trabalhei em muitas companhias de teatro, né? Eu sou atriz, trabalho ainda com algumas parcerias dentro de espetáculos teatrais, dentro de preparação para atores, preparação corporal, mas algo faltava, que era poder desenvolver a linguagem e a minha independência, né, enquanto trabalho, porque eu passava por uma instabilidade financeira, de projeto, né, cada dia eu tinha que estar num lugar, ou então o projeto acabava no meio e depois não tinha mais, e isso me incomodava, porque eu sou uma pessoa que preciso de segurança, né, e aí o meu método, ele me deu essa liberdade, né, de criar uma pesquisa autêntica para que eu tenha um servir mais autônomo, e eu possa realizar outros sonhos. Então, como eu tô dizendo, né? O que o nosso servir ancora de criação e construção de sonhos? Com o meu método eu consegui, né? Com muito esforço, né, minhas deusas? Tudo na vida é muito trabalhoso, né? E a gente continua no trabalho. Muitas alunas, hoje o meu método já atendeu milhares de pessoas no presencial, no online, né? Isso está completando aí 6 anos de Corpo Alquímico, desse projeto que diariamente eu estou engajada em trabalhar, em desenvolver, em aprimorar, né? E isso me possibilitou comprar um terreno, morar no meio da natureza, que é onde eu gosto de estar, né? Construir o meu espaço, que é aqui onde a gente está começando, iniciando essas construções. Então, é sobre isso, né? É como é que o nosso método, ele ancora algo que está muito mais além. Ele ancora sonhos. Esse corpo também ancora sonhos. E aí, hoje, é isso que eu quero que vocês pensem enquanto a gente estiver indo para essa prática. Eu falei aqui do meu exemplo, né? Como pesquisadora do corpo, como professora do movimento, mas eu quero que você pense aí na sua realidade. Tá bom? O que é que esse corpo pode me proporcionar enquanto um desejo maior, um sonho maior na minha realidade de vida? Na minha vida, palpável, materializado. Fechou? Laísa, minha aluna, tá aqui maravilhosa, minha taurina querida. Hoje, amanhã é meu aniversário, inclusive, viu? Abrindo esse portal aqui com vocês com muita alegria. Bora pro corpo? Bora pro corpo? Manda aqui pra mim. Vocês estão preparadas para ir para esse corpo em pesquisa? Estão gostando da aula hoje, minhas deusas? Curte essa live, compartilhe com as suas amigas, amigas da sua academia, amigas da sua academia de dança, amigas da natação, do pilates, da educação física. Compartilhe com essas deusas para que elas possam encontrar essa liberdade dentro do próprio corpo, essa liberdade dentro do movimento, né? Isso é transformador, né? Esse é um dos grandes princípios de ter um corpo em pesquisa. Peguem essa. O corpo em pesquisa, ele tem a grande capacidade de se transformar, de transformar a si, através do movimento, através das emoções, através dos pensamentos, porque ele começa a criar uma nova consciência não mecanizada, uma consciência de autenticidade. Vocês vão me ver falando muito sobre autenticidade aqui, tá? Que é uma das minhas especialidades, né? Dentro do estudo da expressividade. Então, a nossa expressividade, todos os dias, ela tem que ser um pouco mais autêntica. E como é que eu entendo que eu tô sendo um pouquinho mais autêntica? Quando os meus pensamentos, os meus sentimentos e o meu corpo
estão em alinhamento nas minhas ações no mundo. Olha que coisa incrível, né? Então responde aqui se vocês estão preparados, que eu já vou levantar pra gente começar. Vocês não me falaram nada aqui ainda, mas manda aqui pra mim. Vocês estão com o espaço sagrado de vocês, de práticas, né? E aí, então, enquanto vocês estão me respondendo, eu já vou falar mais uma vez sobre o nosso espaço sagrado de práticas. É algo imprescindível para uma pesquisadora do corpo ter em casa. Laís, que é minha aluna aqui, né, lá, vendeu o sofá e liberou um espaço nessa casa. E isso é muito incrível. Por quê? Porque a gente começa a dar prioridade para aquilo que realmente importa. Será que a minha prioridade é ficar sentada num sofá, né? Se eu tenho um espaço que tá faltando um espaço para eu dançar, ou a minha prioridade é dançar, é praticar? Então tenha, minhas deusas, o seu espaço sagrado te chamando, te convidando, tá? Vou levantar pra gente iniciar. Essa aula maravilhosa. Vocês estão me ouvindo bem? Vai se preparando, vai se levantando. Aqui, faz uns stories pra nós. Beleza? Eu vou ficar um pouquinho afastada de vocês. Beleza, Isadora, preparada pra gente poder fazer esse trabalho, tá? Então, minhas deusas, né? O nosso foco principal e primordial são as sensações. E aí a gente começa abrindo bem os pés no chão, os dedos no chão, né? Deixando o seu peso, o peso da gravidade ceder, né? Flexiona um pouquinho o joelho, ó. Deixa ele solto, tá? Isso, muito bem. Deixa ele solto e os pés enraizados. Eu quero que você traga o peso da gravidade para ancorar nos seus pés, tá? Para te dar um ancoramento, um enraizamento. Ó, vou até afastar aqui um pouquinho, ó, para vocês verem, tá? E aí, o que eu quero que vocês treinem em perceber? Se quiser fechar o olho nesse momento, pode fechar. Lembrando aqui de abrir os ombros sem forçar, só deixar numa postura mais ativa, com os braços ao longo do corpo, isso, e a cabeça paralela com o chão, né? Assim, o queixo aqui paralelo, olhando, como se você estivesse olhando na linha do horizonte. Por que isso? Para que a gente possa primeiro compreender como é ter um corpo na posição em pé, de uma maneira enraizada e alinhada. E aí eu quero que você feche os olhos aqui por um instante. Respira profundamente, solta o ar. Isso. E aí você vai perceber os detalhes. Você vai perceber o seu pé tocando o chão. Você vai perceber cada dedo apoiado. Você vai perceber aonde é que você coloca mais peso. Em qual parte do seu pé está mais apoiado? Será que é o calcanhar? Será que são os dedos da frente? O dedão, né? Como é que tá o seu equilíbrio com os dois pés no chão? Será que você tem um certo desequilíbrio? Isso é importante a gente começar a refletir. Fê, que coisa simples, né? Mas a percepção, ela é muito simples. Então não é quantidade de movimento, é qualidade na hora de se mover, né? Isso eu quero que vocês entendam sempre. Até eu
eu com mais de 15 anos de pesquisa de corpo, né, preciso fazer esse trabalho de autopercepção. Porque o meu corpo, ele muda constantemente. O nosso corpo, ele vai mudando, vai se transformando. Então, isso é importante, isso é um fundamento importante, tá? Aí a gente vai fazer um balanço de apoios. Então, a gente vai fazer um balanço apoiando na ponta dos dedos dos pés e retornando um balanço pro calcanhar, tá? Eu vou virar aqui de lado para vocês verem. Então, eu tô aqui na minha posição, eu vou para frente, apoio e vou para trás. E vou para frente e para trás. E vou fazer esse pequeno balanço buscando esse aterramento e essas sensações. Que sensação é essa que esse balanço está te proporcionando nesse momento? O que você sente? Maravilha! Então, frente, trás. Frente, trás. Ótimo. Agora a gente vai fazer um círculo, tá? Dentro desse balanço. Então a gente faz lateral, frente, lateral e trás. Lateral, frente, e eu vou transferindo o meu peso, me entendendo, né, enquanto esse corpo que vai se percebendo, principalmente nesses movimentos que são pequenos, tá, minhas deusas? Os movimentos pequenininhos, lentos, eles dão muita informação pra gente, né? Ele trabalha exatamente o tempo de você se perceber, o tempo de você sentir. Pro outro lado, deixa o peso caindo nos seus dedos, na lateral, nos seus calcanhares. E vai percebendo, sem julgar, né? Só sentindo. Beleza. Volta pro centro, dá uma soltadinha nos pés. E a gente vai fazer agora um exercício que eu chamo de exercício energético, que é onde a gente vai conectar o movimento do corpo com a nossa respiração, tá? Então, muito simples, estou aqui na minha posição inicial, eu vou primeiro com um pé para frente, apoio a minha coxa, deixo o tônus do meu corpo ativado, tá? Da minha musculatura ativada e vou para trás, fazendo um novo pêndulo, ó, pá, pá, vou fazer de lado, então aqui, tá, tá, voltei. Né? É uma nova balançada ganhando um pouco mais de espaço. O que é importante você sempre pensar nas linhas do seu corpo. Então, nesse alinhamento, ó, alinha, tá? Alinha. E quando eu vou com o meu pé pra frente, eu tenho certeza aonde eu tô indo, ó. Eu tenho certeza, ó. Pá. Pá. Isso. Pá. Ok, o outro. Pá. E ritmado, tá? Ritmado. O corpo, ele é ritmo, tá, minhas deusas? O nosso sangue, a nossa respiração, o nosso músculo em movimento, tudo isso é ritmado. E aí a gente vai trazendo esse ritmo, essa pulsação, tá? Pro nosso corpo, para que a gente possa ir integrando isso de maneira mais harmônica, beleza? E aí a gente vai começar, então, ok, lateralidade, já trabalhamos aqui um pouco o peso, percepção, né? E a gente vai agora abrir um pouquinho mais as pernas e movimentar coluna, tá? A sua estrutura óssea aqui, desde o quadril até a sua cervical. Eu quero que você vá descobrindo, relaxa os ombros.
Visualiza a sua coluna, visualiza a musculatura em volta dela se movimentando, né? A gente começa a fazer esse movimento de fluxo. É um movimento livre, mas eu quero que você vá percebendo quais são os lugares, as sensações, os caminhos que o seu corpo quer te levar. Então a gente vai, ó, vou até virar aqui para vocês, movimentando coluna, e toma cuidado para não colocar, arrebitar a bunda assim para trás, sempre deixando o cóccix para baixo, tá? Sempre, mesmo movimentando aqui o quadril, cóccix para baixo, alinhamento, tá? Respira fundo, vai aquecendo, aquece, muda de lugar, ó, varia as direções, deixa que o braço responda da forma que ele quiser e que ele possa ser um impulso desse movimento para você. Isso, e vai deslizando por todas as suas vértebras, né? Pense nas suas articulações da coluna. Quando a gente vai visualizando, minhas deusas, os nossos músculos, os nossos ossos, continua fazendo esse movimento. Quando a gente vai visualizando, imaginando o músculo se movendo, os ossos, a sua estrutura óssea, como é que ela tá, né? Se movendo, se movimentando, as suas articulações também, né? Isso muda a nossa percepção. Isso, inclusive, ajuda muito a gente a sair da mente, né? Pensar, ficar pensando e calculando o movimento. Não, eu vou olhar as minhas carnes, as minhas articulações, ó. E a gente vai aumentar, tá? Esse movimento. Então, ele estava na coluna, ele começa a se estender para os meus braços, para as minhas pernas. Isso. Explora, sempre trazendo a sua força aqui para o centro do seu corpo, né, para o seu abdômen. Deixa que o seu abdômen vai te levando. Isso, respira fundo, solta o ar e vai trazendo essa sensação de se mover. Varia o plano, ó. Então, quero descer, né? E aqui sempre o abdômen puxando o controle, dando controle, o abdômen e a coluna, né? Dando controle para o seu movimento, expandindo as sensações. E uma das coisas de trabalhar essa autopercepção, minhas deusas, é ir sem pressa, tá? Sem pressa de nada. Aqui eu tô só me disponibilizando ao movimento, à saúde do meu corpo, a me nutrir, né? Nutrir o meu corpo, nutrir a minha mente. Isso, muito bom. Respira fundo, explora. Eu quero que você explore movimentos que você não costuma fazer. Movimentos diferentes, coisas que você não costuma fazer, eu quero que você faça, quero que você brinque. Isso, ganha lateralidade, equilíbrio. Aqui eu tô expandindo essa dança, né? Eu quero ganhar agora espaço, tá? Então, mais um foco. Espaço. Isso. Percebe se você está sentindo alguma dor em algum tipo de movimento. Percebe se vem alguma memória enquanto você se move, alguma lembrança da sua história, da sua jornada. Isso, e ganha espaço. Ganha espaço, pode brincar mais no chão. Quero que você brinque, ganhando espaço e cultivando uma energia diferente nesse corpo.
Vai resistindo. Quero que você resista ao cansaço, às limitações. Eu posso alongar um pouco, me movendo. Eu posso fortalecer, me movimentando. Eu posso perceber. E a gente vai parar nessa posição. Posição da deusa. Isso. Respira. Solta o ar. Mais uma vez, inspira. Solta o ar. E aqui nessa posição a gente deixa um alinhamento de joelho com o dedão do pé. Os pés estão na diagonal frente, né? O seu joelho está alinhado com o seu dedão, vê aí. Esse alinhamento. E a gente vai sustentar essa postura um pouquinho, tá? Pode fazendo pequenos balancinhos, pequenos balanços. A câmera desligou de novo, mas estão me ouvindo? Vai fazendo, tá? Esse exercício. Pequenos balanços na pelvis. Trazendo a força para a sua coxa, tá? Traga a força para a sua coxa. E a gente vai fazer esse balancinho de joelho. Sustenta essa postura e percebe se o seu corpo ele está entrando em ressonância com esse movimento. Percebe se você está presente nessa aula. Isso, voltamos. Percebe isso, vai fazendo esse balanço. Percebe o seu quadril. Percebe o seu abdômen. Percebe os seus pés. Isso, respira. Solta o ar. Relaxa. Relaxa e abre, amplia um pouco mais. Amplia. Amplia. Abre. Se entrega. Vai doer um pouquinho. E a gente sempre faz assim, na hora que a gente pensa em desistir, a gente faz mais 3 segundos, 4 segundos a mais na hora que a gente fala, eu não consigo mais. Então, na hora que chega esse momento pra você, você vai falar, eu não consigo mais, mas eu vou fazer mais 5 minutos, não, nem precisa ser 5, né? Mais 40 segundos desse exercício. E aproveita, agora a gente vai descer, isso, e vai fazer mais amplo ainda. Alonga, estica, alonga, estica. E se entrega às sensações. Isso. Beleza. Pode ir levantando devagar, fechando as pernas devagar. Para aqui um pouquinho na nossa posição inicial, inspira fundo. Solta o ar. Mais uma vez, inspira. E solta. Fecha os olhos por um instante. Sinta o seu corpo. Sinta essas percepções que pulsam, essas comunicações, essa temperatura, né, modificada, esse estado energético diferenciado. E nesse momento, a gente sempre se abre, né? A gente faz essa afirmação. Eu me abro para ouvir. Eu me abro para perceber. Eu me abro ao meu sentir. Eu permito que o meu corpo manifeste e expresse a sua própria linguagem.
Muito bom, dá um minutinho aí, rapidinho, sem pressa. E aos poucos vai abrindo os olhos, vai voltando. Beleza! Minhas deusas, vá finalizando e logo em seguida escrevam aqui uma sensação, como é que você está se sentindo nesse momento aqui no chat, tá? Fê, não sei ainda. Escreve uma palavra, né? Escreve, dá aqui um oi, pelo menos, tá? Mas eu quero saber por que esse é um exercício importante. Porque a gente traz para a palavra a sensação. E esse é um passo muito crucial para quem é pesquisadora do corpo, né? Para quem que quer treinar, exercitar, descobrir essa linguagem. Porque a palavra, ela também é corpo, né? A palavra, ela se manifesta aqui com a gente. Então, quando eu consigo nomear minhas sensações, né? Isso abre um grande campo de possibilidades pra gente. Isadora, segura. Que delícia, que maravilha, Isadora, muito bom. O corpo, ele traz essa propriedade, né, gente? E principalmente o corpo enquanto um corpo que se percebe. Eu vou sempre bater nessa tecla. Fê, não senti nada, não percebi nada. Faça isso mais vezes. Faça isso mais vezes. Treine isso. Isso é exercitado, né? Ninguém ensinou pra gente poder perceber o corpo, né? Pelo contrário, quando o corpo vem nesse lugar de percepção, de sensualidade, né? Isso é um grande tabu, né? De dança. Existe uma grande repressão. E aqui a gente quer acabar com esse tipo de repressão, né? A gente quer trazer essa libertação, porém com um alinhamento correto, né? Com uma reeducação no seu corpo. Essa palavra é muito importante, tá, minhas deusas? Reeducar o corpo, reaprender a mover, né? Nós não aprendemos. Até mesmo nós, me incluo nessa, né? Bailarinos, atores, né? A gente tem ali um estudo do corpo, da expressão, mas é um estudo técnico. Então, não necessariamente você reaprende a viver no seu corpo com harmonia, né? E a gente vai trazer essa percepção. O que é que traz harmonia para esse corpo? Como é que ele se move de maneira harmônica para mim, né? Como é que eu manifesto essa expressão de maneira alinhada, né? Laís, maravilha, maravilha, lá. Sinto quebrando vícios de movimento. Perfeito. Isso é muito, 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 muito importante, tá? Sobre os vícios que a gente tem, né? Então a gente começa. Isso é muito fácil. Bailarino, muitos praticantes de todas as técnicas estão cheios de vícios. Cheios de vício. O nosso trabalho é exatamente esse, viu lá? Todos os dias desfazer os nossos vícios de movimento. Todos os dias desfazer os nossos vícios de expressão. Para que a gente possa encontrar novos caminhos. Caminhos autênticos. Caminhos que realmente o meu corpo fala para mim. Sim, você pode, se entrega nesse movimento, que eu preciso desse movimento. Para que você seja uma pessoa melhor, para que você esteja mais relaxada, para que você se nutra, né? Se nutra. Se nutre. Para você se nutrir. Vocês perceberam que essa é uma prática, né, que a gente fez aqui, muito simples, porém ela te traz para esse estado de nutrição? Acredito que sim, né? Então é sobre isso, tá, minhas deusas?
vocês se sentirem aptas, autônomas no movimento que nutre o corpo de vocês. E cada corpo é um corpo, né? E para aquelas deusas que são pesquisadoras, que querem desenvolver métodos, que querem servir um trabalho de corpo, é imprescindível esse treinamento, né? Que eu trabalho com as minhas alunas, a gente sempre está falando de treinamento, de como construir treinamentos, de como aplicar esse treinamento e como colher os resultados do treinamento, né? Sim, como colhe resultados do treinamento, porque é muito fácil a gente falar, eu sei, jogo aqui e faço com todo mundo, mas não sei colher meus resultados, não sei qual é o objetivo que eu quero atingir com aquelas pessoas, né? Não sei ordenar as minhas ideias de maneira coerente para apresentar um método no mundo que tenha profundidade. Se esse é o seu caso, minhas deusas, eu ainda tenho 2 vagas para o DFO para esse mês, tá? Eu abro 4 vagas todos os meses. Esse mês eu já recebi 2 deusas novas e tenho mais 2 deusas para poder entrar, para receber, né, esse grande acompanhamento de 1 ano comigo. Se esse é o seu caso, Fê, chegou o momento para mim, eu quero muito desenvolver esse método, eu quero muito colocar a minha voz, eu quero muito estruturar e organizar as minhas ideias. Eu sou uma mulher em muita potência, né, múltipla, eu quero unir todos os meus conhecimentos e dar uma ordem coerente, né, com um trabalho que seja autêntico, diferenciado, né? Então o seu lugar é com a gente na nossa mesa de pesquisadoras alquímicas, onde eu faço o acompanhamento com vocês durante 1 ano inteiro, com encontros ao vivo, além de um baita material de desenvolvimento do seu método. Então, minha deusa, você me mande uma mensagem, né, se esse é o seu caso, e venha, porque o quanto antes você começar a ancorar isso de maneira alinhada, de maneira correta, mais rápido os seus resultados aparecem. Eu vejo muitas de vocês, né, resistindo a sentar numa mesa de pesquisa, né? Vocês resistem e ficam tentando adivinhar como é fazer uma pesquisa. Vocês perdem tanto tempo com isso, falo muito sério para vocês, porque eu tenho alunas de mais de 20 anos de profissão, que na hora que entra na minha mesa de pesquisa, passa 3 meses, já está com o seu método pronto para ser lançado, né? Já começa tendo turmas, já começa fazendo seu workshop, já começa no movimento, que é o grande movimento. E tem outras deusas, né, que ficam esperando algo acontecer, né, ou se desenvolver sozinha. Minhas deusas, eu demorei 4 para 5 anos para chegar numa mínima estrutura sozinha, né, assim, sozinha. E olha que eu não estava totalmente sozinha, porque eu estava dentro de uma universidade, né, com mestres maravilhosos de corpo, né, com pessoas podendo me orientar ali, mas eu digo assim, a estruturação daquilo que é autêntico não é fácil de fazer assim, né, e é exatamente por isso que eu ensino isso hoje. Então hoje eu posso apresentar para vocês, olha, seguem esse caminho aqui, encaixa isso daqui dessa forma, que você vai manifestar dessa forma, né, então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, do nosso primeiro lab. Me contem aqui se foi bom, se fez sentido para vocês, né? E aí, se você fala, Fê, não estou no movimento ainda de criar o meu método. Eu preciso de treinar meu corpo mais, eu preciso entender o que eu quero, eu preciso aprofundar mais na prática. E aí eu quero que vocês me aguardem, porque em brevíssimo eu vou lançar um grande material de treinamento corporal autêntico para vocês poderem beber um pouco dessa fonte, né, de você se autodesenvolver dentro da pesquisa que eu trago, para que depois você possa saber se você quer servir esse conhecimento, tá, minhas deusas? E esse lugar do servir,
né, do serviço, eu sempre gosto de trazer ele como um grande transbordamento daquilo que a gente encontra em nós mesmos e no nosso trabalho, né, na nossa construção. Então isso é muito bonito, né, é um ato nobre mesmo, você poder servir aquilo que você tem enquanto propriedade para poder servir o outro, né? Então eu me vejo nesse lugar, estou aqui com vocês, podendo servir e transbordar esse conhecimento hoje, e isso me nutre, e isso faz minha vida ter sentido. Então, minhas deusas, eu agradeço a companhia de vocês, agradeço por vocês terem tirado esse tempo, né, essa terça-feira às 11 da manhã para se nutrir aqui junto comigo, e já marquem aí na agenda de vocês. Terça-feira que vem, mais uma aula com mais um tema maravilhoso e mais uma prática corporal para que você possa sentir no seu corpo tudo isso que eu ensino aqui para vocês, né? Sentir o que é estrutura, sentir o que é organização muscular, o que é organização das linhas do corpo e o transbordamento desse conhecimento no mundo, né? Eu sempre falo, ensine aquilo que você tem propriedade para dizer. E quando você se dispõe a ter um corpo em movimento que se pesquisa, você cria essa propriedade, né? Você não fala de algo vazio, você tem propriedade porque você vivencia verdadeiramente aquilo que você quer ensinar. Nós não vamos ser mais profissionais, né, vazias ou rasas, tá, minhas deusas? Repetindo técnicas. Não, a gente quer sim se expressar numa nova linguagem, se diferenciar, entendendo como isso é harmônico com a minha história e trajetória de vida. Beleza? Então, minhas deusas, deixa eu ver, me dá tchau aqui todas vocês antes de eu fechar. Isa, longo e leitoso, há coisas que demorei anos para o corpo acessar. Sim. Exato, então simbora abrir esse espaço, né? Simbora alinhar os nossos desejos com aquilo que a gente quer construir na nossa realidade, tá, minhas deusas? Um beijo e até semana que vem.